o poder do despertar e se empoderar. Olá, eu sou a Eva de Jesus e a partir de agora você está comigo aqui na Rede TV do Espírito Santo. No quadro de hoje eu vou falar de 5 hábitos que impedem de prosperar. Hábito de descansar. Descansar é bom, mas quando se torna um padrão, geralmente o sintoma de algo é muito mais profundo. Falta de propósito, pouca energia ou falta de disciplina. Essas horas extras na cama podem parecer reconfortantes, mas roubam seu ritmo e a clareza matinal. Experimente acordar no mesmo horário todos os dias durante uma semana. Use a primeira hora para algo que te fortaleça. Ler, alongar, escrever em seu diário ou simplesmente planejar seu dia. Quem são suas companhias? As pessoas ao seu redor moldam sua mentalidade, mais do que você imagina. Se seu círculo social normaliza a negatividade, a fofoca ou preguiça, isso também se torna seu padrão. Experimente avaliar seu círculo social, passe um tempo com pessoas que te desafiam, não apenas com aquelas que te confortam. É isso mesmo. O crescimento raramente acontece em companhias confortáveis. Esquecer que você tem tempo limitado. Vivemos como se tivéssemos infinitos amanhãs. Rolamos a tela das redes sociais, adiamos as tarefas e dizemos a nós mesmos, depois. Mas o tempo é a única coisa que não podemos comprar de volta. Experimente isso. No início de cada semana, pergunte-se: se este fosse o meu último mês da vida, o que realmente importaria? Deixe que essa resposta guie suas prosperidades. 4. Dizer sim quando você deveria dizer não. Cada sim é também um não para outras coisas. Geralmente, sua paz, seu foco, seu descanso, vale a pena. Agradar aos outros parece bom no momento, mas com o tempo gera ressentimentos e esgotamentos. Experimente isto. Pare antes de concordar com qualquer coisa. Experimente se eu ainda gostaria de fazer isso se fosse de manhã. Reclamar do que você não pode mudar. Reclamar te engana, fazendo você se sentir como se estivesse fazendo algo, quando na verdade você está se enganando. A energia gasta culpa. É isso mesmo, gasta culpando os outros. Poderia ser usada para se adaptar melhor ou seguir em frente. Experimente isso. Da próxima vez que você conseguir ou quiser reclamar, canalize essa energia para a sua ou para a aceitação. Ambas te impulsionam para frente. Reclamar te mantém parado. Então, falta de consistência. O sucesso não é apenas fruto de inteligência. Ele é 5% inteligência e 95% consistência. Não adianta ter boas ideias se você não tiver disciplina para colocá-las em prática todos os dias. Relacionamentos e realidade muitas vezes acreditam que a duração de um relacionamento é prova de que ele funciona. Mas tempo não é sinônimo de qualidade. Só porque algo dura muito, não significa que está dando certo. Autoconsciência e defeitos existe um perigo silencioso. A falta de autoconsciência, se alguém não consegue reconhecer seus próprios defeitos, esse é o defeito mais perigoso de todos. Caráter e resistência. O caráter de uma pessoa se mede pela sua capacidade de conquistar coisas materiais, mas sim
pela capacidade de resistir a elas. O verdadeiro valor está em não ser escravo do que brilha por fora, mas autorrespeito e validação externa. O autorrespeito nasce do autocontrole. Você nunca vai se respeitar se viver em busca de aprovação dos outros. É preciso parar de priorizar ser amado pelos outros e começar a valorizar o amor que você tem por si mesmo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Beijo! Que Vida a Vida está de volta. Depois de uma semana, acho que vocês estavam com saudades, né? Mas nós voltamos. Nós estamos hoje em mais um programa, O Que Vida a Vida. E hoje nós estamos recebendo aqui o meu amigo reverendo Roberto Rodrigues Pereira. Ele é reverendo da Igreja Metodista do Brasil, é pastor da Igreja Metodista do Brasil, é metodista do Centenário em Serra Dourada. Eu vou ler aqui a biografia dele, né? É professor, membro do Conselho de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo. Ele também é membro da pastoral da rua do município da cidade de Serra, CDHS, membro da diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil, é secretário municipal da Junta do Serviço Militar. A formação do nosso reverendo é formação acadêmica em bacharel em teologia, gestão de petróleo e gás, engenharia de produção, gestão pública, bacharel em missiologia e atualmente acadêmica em bacharel em direito, pós-graduado em administração pública, direitos humanos, ciências da religião, gestão ambiental, logística, engenharia sanitária, segurança pública, direito previdenciário, direito constitucional e do trabalho. E uma das principais qualificações dele é ser servo de Deus. Amém. Então é uma alegria te receber aqui. Seja bem-vindo ao Que Vida a Vida. Primeiramente, quero aqui agradecer, pastor Alcenir Pantaleão, por essa oportunidade desse programa que tem grande relevância na sociedade capixaba. E eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela vida da sua família, pelo seu trabalho que rompe, né, as quatro paredes, né, as barreiras, né. É um trabalho que tem contribuído muito durante já vários anos na sociedade capixaba. Muito obrigado por estar aqui. Nós é que agradecemos a sua visita aqui no Que Vida a Vida. Reverendo, a gente compartilhava ali um pouco em off e falávamos um pouco da nossa atuação em diversas áreas. A gente vai explorar um pouco disso no decorrer do programa. Mas eu queria que você dissesse para os nossos telespectadores quem é o Roberto. O Roberto é conhecido para a minha comunidade onde nós nascemos, ali no bairro Moraes de Santa Fé, conhecido como Robertinho, e ali nós crescemos e com muita dificuldade, uma família simples, uma família humilde. Me tornei líder depois comunitário do bairro, depois do Conselho de Moradores. Na cidade de Cariacica. Cariacica. Na cidade de Cariacica. E o Robertinho, ele é de uma família de 8 irmãos, homens. Meu pai, minha mãe, saudosa Dona Efigênia, Maria da Silva Pereira e Manuel Rodrigues Pereira, também um arrumador, trabalhando na região portuária durante 42 anos, né, ali em Vitória, motorista de ambulância. E nós morávamos num barraco, iniciamos a nossa caminhada ali no bairro, né, o início da nossa família, um barraquinho de madeira, de 2 cômodos, era uma característica de muitas famílias daquela época, que era coberto por palha e com aquelas dificuldades, né, sociais, onde nós não tínhamos nem Quantos energia elétrica. 8 irmãos. 8 irmãos. Família dos R's, né, que é o Romério, Roberto, Romário, Ricardo, Ronaldo, Renato, Romualdo. Interessante que antigamente tinha essa tradição, né? Por exemplo, eu tenho 3 irmãos, nós somos 3 irmãos homens na família. Alcemir, que sou eu, Agnos, meu irmão do meio, e Anderson. Aí eu tenho 2 irmãs mulheres, que é Eli, Lucine e Lúcia. Os pais tinham essa tradição, né? Botar os R's, né? Ou botar o L. Aí sim, aí vocês viveram ali dentro desse contexto de dificuldade social. Dificuldade social, onde nós tínhamos ali, às vezes a gente não tinha, naquela época, como muitos brasileiros hoje têm, colocar uma verdura, uma carne, né, na refeição do almoço, nós não tínhamos. E quando tínhamos, às vezes era 1 ou 2 vezes a semana,
era um ovo frito que você partia em 8 pedaços, um pedaço para cada um, de um ovo frito, né? Que parecia até uma pizza, né? Que hoje, naquela época... A gente sorri, mas era coisa com dificuldade, né? E a gente não tinha a condição de ir na padaria comprar um pão fresco, comprar, e às vezes nem dormido naquele momento. Às vezes comprava pão dormido de 5, 6 dias atrás, e era uma festa quando aquele pão chegava, né? Mesmo com essas dificuldades, a gente fomos... Minha mãe falava uma coisa, que por eu ser neto de Índia, minha avó era índia e meu avô era negro, era escravo. Nós temos um pouco esse sangue. Né? E essa miscigenação. Isso aí, né? E eu tenho orgulho de ser de Cariacica, porque meus antepassados, meus avós, bisavós eram de lá. E aí, nesse processo todo, minha mãe falava assim, minha mãe era descendente de italiana, casou com meu pai, um negão, ela se apaixonou por ele, viveram mais de 50 anos casados. E é interessante que minha mãe falava assim, não pode o negro ser pobre, né, e sem letra, tem que estudar. E com muita dificuldade, sábia ela, né? Sábia. A gente fomos rompendo as dificuldades, né? Aí fiz prova no Senai, passei, fiz mecânica geral, e a gente ia a pé, às vezes, para o Senai, aí me profissionalizei em mecânica geral, depois eu fiz prova, passei na escola técnica, me formei, depois fiz na área de metalurgia, depois me formei na área de desenho de projetos, e aí eu ingressei no ensino superior, e naquela época a dificuldade era maior para você entrar nessas escolas, né? Sim, como hoje, nós só tínhamos um Senai, só tínhamos uma escola técnica, e eu tenho muito orgulho disso, porque o estudo ele foi algo importante na minha vida, portas, né, abriu muitas portas para mim, mas uma coisa que me ajudou paralelamente, que foi importante, foi a educação dos meus pais. Meus pais, mesmo sendo pessoas simples, humildes, meu pai só teve a oportunidade de estudar até o 1º ano A, e minha mãe até a 2ª série, e depois que minha mãe foi desenvolvendo outras habilidades. Né? Funções, profissões, mas assim, a educação, né? Aquele princípio, né? Isso vem de berço também, vem de berço, né? Antigamente as pessoas traziam de maneira, eu vou usar essa expressão, não sei se nem deveria, de maneira conservadora mesmo, trazia isso de berço, independente de contexto político, isso era princípio, não é verdade? Obedecer, honrar pai e mãe era um princípio que... Eu chamo isso de fundamento. Fundamento, né? E eu, mesmo lá em casa, assim, como naquelas casas que eram... nós tínhamos lá, eu fui privilegiado, né? O psicólogo, a psicóloga lá em casa, tinha 2 pés de goiaba, um pé de araçá, né? Boa, né? E o princípio de a gente honrar pai e mãe, né? Conforme a palavra do Senhor, né? Êxodo, honra teu pai e tua mãe para que os seus dias sejam prolongados na face da terra. Então, filhos que honram pai e mãe têm vida longa. E, paralelamente, buscando as oportunidades que são, e hoje nós temos muito mais oportunidade do que naquela época, né? A questão do estudo, do conhecimento, com certeza vai ter um futuro brilhante. Então, e isso me possibilitou a ter uma qualidade de vida melhor. Onde você chegou, né? Qualidade de Reverendo, vida melhor. como é que se dá essa sua conexão com fé? Aonde foi? Você tinha origem na sua família? Ou em algum momento virou a chave e você encontrou com a fé? A origem, tudo está na minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma mulher temente a Deus, e ela, desde pequeno, nos levava para a igreja. E nesse processo aí todo, né, de estarmos na igreja, de participar das atividades da igreja, nos levou a uma conexão da fé, né? Eu mesmo sendo filho de crente, mas ainda não era um verdadeiro convertido na fé. E eu tive minha experiência com 18 anos de idade, uma experiência com Cristo, que foi marcante, e logo após também passei pelas águas do batismo, e tive a chamada, aos 22 anos, para o ministério pastoral, né? Uma pessoa que tinha vergonha de orar, que não pregava, Deus ele me levou para essa missão, que é uma missão honrosa, digamos assim, para nós. Você fez seminário aonde? Eu fiz seminário metodista. Eu fiz o seminário batista, o CETEBS, você chegou a fazer o CETEBS. Me formei, depois convalidei ele na Unida, e depois fiz também na Metodista, São Bernardo do Campo, né, na UMEPS, né, em São Paulo, São Bernardo do Campo.
Hoje você pastoreia uma congregação lá em Serra. Hoje nós estamos lá com um projeto pastoreando a Igreja Metodista de Serra Dourada 1, que é a igreja que representa os Você metodistas. acredita que em 1991 eu pastoreei uma igreja em Serra Dourada 1? Serra Dourada 1. 1991, estava começando o bairro ainda, era incipiente o bairro lá. Me lembro que no início do meu ministério, pegava um ônibus, não tinha carro, era um Transcol, tinha que ir de Transcol. Não é na minha época, mas assim, eles falam que, né, aquelas casas da Coab. Nós alugamos uma casinha daquela, quebramos as paredes e fizemos uma congregaçãozinha lá. Olha que bênção, pastor. 1991 isso. E isso foi importante, porque hoje nós temos várias igrejas. Sim, hoje o bairro expandiu. Que contribui, né, para o crescimento, desenvolvimento. Um dia desse recebi aqui um convidado, que é ali da região de São Pedro, e eu estava compartilhando para ele que em 1986 eu pastoreei a igreja em São Pedro. Era ainda considerado como o lugar de toda a pobreza. Pastoreei a igreja, foi o primeiro lugar onde eu pastoreei. Reverendo, é um prazer te receber aqui. Eu tenho certeza que a gente tem muito mais assunto para compartilhar ainda. A gente fala um pouco dessa sua vida, eu quero saber um pouco mais dessa questão da sua história, da sua jornada, que é relevante. Eu acho que a gente pode até desdobrar isso, quem sabe, num outro convite para você voltar aqui para falar um pouco mais sobre isso, que eu quero jogar um pouco de luz no ministério que você tem desenvolvido. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho, rapidinho, a gente volta, nós vamos falar um pouco do seu ofício sacerdotal, como você tem cumprido o seu ministério. Nós vamos ficar com a palavra da Isabela Dantas e já a gente volta. Fica ligado com a gente aí. Olá! Hoje vamos falar sobre quando o corpo pede pausa. Isso mesmo. Muitas vezes, antes da mente adoecer, o seu corpo avisa. Mas nem sempre nós escutamos o nosso corpo. Eu sou Isabela, sou psicóloga da RIA Psicologia e este é um quadro chamado Viver Plenamente. Um espaço reservado para falar sobre saúde emocional, mental e qualidade de vida. Hoje vamos conversar um pouco sobre a importância de parar e ouvir o nosso corpo. Você tem parado e observado as reações do seu corpo? Vivemos em um ritmo muito acelerado, tentando dar conta de tudo, o tempo todo. E vamos ignorando sinais importantes, acreditando que é só cansaço, que é só estresse, que é uma fase que vai passar. Um dos primeiros sinais que o nosso corpo dá é esse, o cansaço. E sabe onde ele aparece? No nosso sono, a insônia. A pessoa deita, mas o corpo não descansa. A mente fica acelerada, preocupada, em alerta constante. E aí a pessoa fala, nossa, eu vou tomar remédio para dormir. Mas nada disso vai resolver, porque é um sinal que o seu corpo está te dando e você não está percebendo. Além da insônia, o corpo costuma apresentar outros sinais em paralelo, como dores frequentes, dor de cabeça, dor em várias partes musculares do corpo, tensão muscular, principalmente no pescoço, nas costas, desconfortos que aparecem sem uma causa clara. Também existe aquele cansaço extremo que não passa por nada. Não é um cansaço que melhora com uma boa noite de sono, até porque muitas vezes você acaba não dormindo. É um esgotamento que permanece mesmo quando a pessoa tenta descansar. Esses sinais não são fraqueza. São formas que o seu corpo está te dizendo, algo não está bem. Escutar o seu corpo é um ato de cuidado. E não é um cuidado físico, é um cuidado mental. Perceber que está chegando nos limites e que esses limites muitas vezes até já foram ultrapassados. É entender que parar não é desistir, é preservar a sua própria saúde. Muitas pessoas só param quando o corpo não aguenta mais. Ele te joga numa cama doente. Mas, se você começar a ficar atento aos sinais que o seu corpo te dá, a prevenção em saúde mental
vai começar a evitar o adoecimento. Fazer pausas, respeitar o limite, dormir melhor, buscar um apoio, falar sobre o que você sente, são sintomas e atitudes simples que você pode fazer, mas são coisas poderosas para preservar a sua saúde mental. Cuidar da saúde mental também é aprender a escutar o corpo. Ele fala o tempo todo, basta parar para ouvir. Quando você permitir pausar, você não vai estar perdendo tempo, você vai estar ganhando saúde, clareza e equilíbrio. Se os sinais estão aí, persistente, busque ajuda psicológica. É um passo importante de cuidado e prevenção. Aqui no Viver Plenamente, seguiremos juntos nesse caminho de conhecimento, de consciência e bem-estar. Até o nosso próximo encontro. E Vida a Vida está de volta. Nós estamos recebendo aqui o reverendo Roberto Rodrigues Pereira, reverendo na Igreja Metodista do Brasil e hoje pastoreia ali na Igreja Metodista do Centenário em Serra Dourada 1, em Serra, além de diversas outras funções dos quais ele cumpre. Falamos um pouco da sua história, da sua jornada de vida, aquilo que o trouxe até aqui. E eu quero agora, reverendo, continuando esse nosso bate-papo, que você compartilhasse um pouco para a gente desse seu ministério. Você, então, passa por esse processo, tem uma virada de chave, faz o seminário, é designado para pastorear a igreja, mas hoje você tem envolvimento com diversas outras ações, diversas outras frentes você abriu, e tem algumas delas que me chamam muita atenção, que é essa questão dos direitos humanos. A igreja tem uma maneira preconceituosa de olhar para essa questão dos direitos humanos, mas qual a importância disso no nosso dia a dia? Fala para a gente. Pastor Alcemir Pantaleão, eu acredito que o pastor, ele é pastor da cidade. Ele é pastor da cidade. Lógico que ele tem os seus ofícios, as suas responsabilidades de sacerdote na igreja local, dos cultos semanais que acontecem, com reuniões de oração, culto de libertação, os cultos de domingo, né? Mas ele tem a sua responsabilidade com a sociedade, né? A palavra de Deus fala que igreja só é igreja quando ela vive para outros. Boa. Então nós somos chamados para fora, né? Boa. Eclesia. Então nós somos chamados para servir. Servir a quem? A sociedade. Quem faz parte da sociedade? São os menos favorecidos, ou até mesmo pessoas que estão numa classe social e econômica favorecida, mas que precisam, de alguma maneira, de alguma forma, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Você concorda comigo que Jesus Cristo, no seu ministério aqui nessa terra, o Verbo encarnado, ele faz exatamente essa conexão, ele sai das quatro paredes e vai se conectar com aqueles menos favorecidos na perspectiva de olhar para eles como humanos e não como uma escória da sociedade? Com certeza, eu acredito que o Evangelho ele só tem um modelo, e esse modelo é Jesus Cristo. E o Evangelho não faz acepção de pessoas. Boa. O Evangelho ele traz uma inclusão. Não é você aceitar ou concordar da forma que a pessoa está vivendo. O Evangelho, ele vem, a Bíblia muito fala sobre isso. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, com as tuas dores, seus fardos pesados, com os seus problemas, que ele vai trazer o quê? Alívio, refrigério para a sua alma, né? Porque hoje, infelizmente, muitos grupos religiosos e líderes estão muito preocupados com dogmas, e estão preocupados com ritos, não estão preocupados com aquela pessoa que está ali na calçada da igreja, Boa. ou na esquina da igreja, Boa. precisando de um prato, precisando de Isso é ser de humano, alimento, né? É uma iniciativa de demonstrar o nosso lado humano, né? Às vezes o próprio poder público fala assim, você não pode fazer isso, dar um prato de comida a essas pessoas que estão nessa situação vulnerabilidade, porque acaba atrapalhando o trabalho deles, isso no entendimento deles, alguns governantes. Mas se formos analisar o princípio bíblico, Jesus falou assim, tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestiste, estava doente, me visitaste. Eu tenho uma máxima comigo que eu acredito muito que a gente tem que ensinar a pescar, né? Não dá para você criar uma relação de dependência, mas o socorro no primeiro momento para tirar a pessoa daquele estágio, eu acho que ele é extremamente importante. Essa sua palavra, ela tem conexão com o fato de ser sal fora do saleiro? Porque a Bíblia diz que se o sal for insípido,
não tem, presta para mais nada. Se o sal perdeu o sabor, só presta para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você acredita que nessa questão de ter um olhar dentro do contexto dos direitos humanos é ser sal e salgar essa sociedade? Com certeza, pastor Alcemir. Isso é fundamental e essencial. Jesus falou ser sal da terra. É você estar nesses lugares onde as pessoas que precisam ser influenciadas de uma maneira respeitosa, respeitando o direito de opinião delas, mas fazer a diferença. Sempre eu falo assim, não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa que tem fé, que tem Cristo, que tem o Espírito Santo de Deus, que move o lugar. Quando Jesus fala também, seis luz do mundo, vós sois a luz do mundo, ele está dizendo o seguinte, não é para que a gente fique com a nossa candeia debaixo de uma cama ou, de repente, num lugar restrito, mas é para que a gente possa sair e brilhar lá fora e fazer a diferença. Exatamente. Né? Então, e Jesus falou, todas as vezes que vocês fizerem isso, dá alimento, dá água para quem está com sede, visitar aqueles que estão, né, doentes ou aqueles que estão presos. Eu vejo hoje uma das ausências da própria igreja nos presídios, Sim. a pastoral dos presídios, a carcerária, a capelania hoje. Hoje temos o Hospital Evangélico, posso falar do Hospital Evangélico, eu fiz parte do conselho durante 4 anos. Hoje o Hospital Evangélico abrange, além do hospital aqui do Alecrim, aqui em Vila Velha, também a parte relacionada lá, o São Lucas, o Jaime, hoje adquiriu... Tem um trabalho de oncologia lá fantástico. Também adquiriu nos últimos anos o Hospital de Santa Leopoldina, fez uma gestão transformadora, também o Hospital de Santa Maria de Jetibá, e isso é ser luz, isso é ser sal, fazer a diferença. E o pano de fundo são os nossos irmãos na fé que estão lá, dando sustentação, doando o seu tempo. Aliás, há que se dizer que os diretores, na sua maioria do Hospital Evangélico, eles não são remunerados. Fazem por voluntariado. E essa questão dos direitos humanos, a importância, minha fala aqui não é uma fala, não é crítica, mas é uma fala construtiva no sentido de motivar você, pastor, você missionário, obreiro, independente da sua denominação, a sua igreja evangélica, você dar suas contribuições, não só no Conselho de Direitos Humanos, mas também nas questões relacionadas que você pode fazer, projetos sociais. Sim, né? sim. Ninguém vai proibir você de você levar pão, levar um sopão. Às vezes é para o familiar, não é nem para a pessoa que está internada, né? E você levar a palavra de Deus. E aí tem um outro detalhe, reverendo, que é assim, por vezes a gente quer mudar a sociedade, mas se afastando dela. Eu acredito muito na possibilidade de mudar um ambiente a partir do meu testemunho. E eu entendo que a gente pode mudar, inclusive sem palavra, no procedimento diário, no convívio com esse pessoal dos direitos humanos, dos quais nós precisamos estar inseridos neles, e entender de que a nossa realidade possa influenciar de maneira positiva no ambiente onde nós estamos. Eu queria, assim, a gente vai voltar num outro programa para falar só sobre esse assunto, porque esse assunto ele é extenso, mas eu queria que nesses minutos que nos restam aí, falasse um pouco da denominação metodista do Brasil. Fala um pouco para a gente. Da Igreja Metodista, sim. Isso. Eu amo, primeiramente eu amo a Cristo e também eu amo a minha denominação. Eu sou de 3 para 4 geração da Igreja Metodista, e a Igreja Metodista é uma igreja bíblica, uma igreja que tem uma fundamentação bíblica, que é a palavra de Deus, e a missão da Igreja Metodista é levar Jesus às pessoas, levar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, dando esperança, trazendo esperança, salvação, e discipulando essas pessoas a se tornar discípulos conscientes para continuar essa missão, porque Jesus deu essa ordem lá em Mateus 28, versículo 16 a 20, quando ele, na sua ascensão ao céu, ele apareceu pela sua última vez e disse assim para os discípulos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, seis minhas testemunhas, né? Discípulos, fazei discípulos todas as ações, todos os povos, e estareis convosco, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a missão da igreja. E ser metodista é ser um cristão, ser um missionário que participe
ativamente ajudando a sociedade, levando fé, levando esperança, né, com o objetivo de ganhar essa pessoa para Cristo Jesus. Amém. Que pena, nosso tempo já acabou. Já, Você já está pastor. convidado para voltar ao Que Vida Vida, para a gente falar um pouco do seu serviço como secretário da Junta Militar ali em Cariacica, da importância do serviço militar, de jogar luz nessa questão, porque eu, como um ex-militar, entendo de que a vida militar, ela coloca a gente dentro de um ambiente de disciplina, de um ambiente de respeito, e como é importante o papel que você tem desempenhado. Então, o convite já está feito, a pessoa que faz a agenda vai fazer contato contigo para a gente programar um retorno seu aqui. Combinado? Combinado. Eu agradeço o pastor Alceni Pantaleão, agradeço também toda a sua equipe, esse programa abençoado que tem levado voz, esperança, alegria, fé e salvação a muitas pessoas. Posso deixar um recadinho? Deve. Quero aqui aproveitar, convidar você, jovem cariaciquense, procure a Junta do Serviço Militar, faça o seu agendamento para que você possa se alistar ali no Face a Face de Cariacica. E já aproveito e convido você, quando você fizer o seu alistamento, você já está convidado para participar da nossa grande cerimônia de juramento à bandeira. Teremos 1000 jovens. Que legal. Vai ser que dia? Vai ser dia 25 de março, 9 horas da manhã, no Centro de Celebração da Igreja Metodista em Cariacica, no bairro Campo Grande, na Avenida Mário Gugel, quilômetro 4.5. Você e sua família são os nossos convidados. Você vai deixar o endereço, nós vamos colocar aí, quem sabe eu já num programa com a equipe, para a gente ir lá no dia, fazer uns takes, umas imagens lá. Já está convidado. Vai ser, nós teremos aqui a atração, além da presença do comandante, do prefeito da cidade, que é o nosso líder prefeito, Euclédio Sampaio. Agora eu mando um abração para você, Euclédio Sampaio, Deus continue abençoando a sua vida. Teremos a presença da orquestra de música do 38º BI. Teremos uma apresentação. Vou colocar na minha agenda para estar lá. E vai ser um momento abençoador ali na vida da juventude Cariacica. Alegria de te receber aqui. Recebemos aqui o reverendo Roberto Pereira, isso? Isso. Roberto Pereira, reverendo da Igreja Metodista do Brasil, que tivemos um bate-papo muito agradável e ele já está convidado para voltar e a gente continuar esse bate-papo. Ficamos por aqui, voltamos semana que vem. Uma alegria te receber no Que Vida Vida.